A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter a sua presença aqui. E eu gostaria de começar esse programa de hoje fazendo uma pergunta para você. O que você pensa sobre o divórcio? Melhor, o que a Bíblia diz sobre o divórcio? Você sabia que o número de divórcios tem crescido assustadoramente nas últimas décadas? E eu não estou me referindo ao divórcio fora da igreja, eu estou me referindo ao divórcio dentro da igreja. Nós estamos observando sobre o Sermão do Monte pregado por Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 5, e nesse sermão Jesus fala de como os cidadãos do reino dos céus, aqueles que fazem parte da igreja de Jesus, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da salvação, como que eles devem lidar com esta questão? Será que a Bíblia aprova? Será mesmo que Deus tem sido complacente com relação a isso? É um pecado? Não é um pecado? O que causa um divórcio? O que leva um casal a se separar? O que mata um casamento? Eu quero convidar você e desafiar você, então, para que nós possamos observar e entendermos esse tema à luz da palavra de Deus. Então, pegue a sua Bíblia, abre o seu coração, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível na sua igreja, nos seus grupos de suas redes sociais, para que nós possamos tratar desse tema muito importante e muito relevante para os dias de hoje. Nós já voltamos com a Bíblia aberta para ouvirmos mais sobre esse assunto. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, eu quero então hoje tratar com você desse tema. Você já sentiu aí o peso da seriedade desse tema. Eu quero tratar a respeito do que leva as pessoas ao divórcio. O que é que mata um casamento? Como é que Jesus se posiciona com relação a isso? Será mesmo que, porque nós estamos em um tempo da modernidade, ou da pós-modernidade, esse é um assunto superado? Será mesmo que nós podemos trocar de relacionamento como nós trocamos, talvez, de um telefone ou de roupa? Como é que é isso? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer? Então eu quero convidar você, seguindo a nossa série aqui sobre o Sermão do Monte, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Eu quero ler com você esse texto, para que você ouça da palavra de Deus, a perspectiva de Deus sobre esse assunto. Diz assim o texto: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está aqui pregando o seu Sermão do Monte, e ele está fazendo aqui nesse texto a mesma dinâmica que ele vem fazendo nos outros textos. Jesus aqui não está trazendo uma nova lei. Nós já falamos disso em outros vídeos, em outras semanas. Jesus não está aqui trazendo uma nova lei, Jesus não está aqui mudando a lei. Não, Jesus está trazendo o verdadeiro entendimento, a verdadeira interpretação da lei de Deus. Os mestres judaicos do tempo de Jesus haviam mudado, remendado a lei de Deus, para que eles pudessem praticar os seus pecados de forma a ter uma consciência tranquila. E então Jesus compara aquilo que eles estavam ensinando, aquilo que a tradição dos homens estavam ensinando, com aquilo que a palavra de Deus ensinava. E quando trata desse tema sobre o casamento, sobre o divórcio,
Aqueles homens, a tradição dos anciãos, tinham criado uma espécie de outro mandamento sobre o casamento, que não era sobre o casamento. Uma espécie de mandamento como divorciarás, ou você pode se divorciar. Isso era comum naquela sociedade, como é comum na nossa sociedade hoje, mas não é comum aos olhos de Deus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em um outro texto. Mateus, mesmo Evangelho, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, a partir do verso 3, Jesus tem aqui um embate com esse grupo de líderes, de mestres judeus que ensinavam no tempo dele. Diz assim o texto: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicou-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Você percebeu? Naquela comunidade, naquele tempo, os líderes de Israel estavam dizendo que o divórcio era algo permitido, era algo legal. O divórcio era algo judicialmente permitido. E eles vão então questionar Jesus. Eles querem aqui tentar experimentar o Senhor Jesus. E eles perguntam para Jesus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Porque essa era a interpretação que a tradição dos homens dava para esse tema. A tradição dos homens dizia que um homem, um marido, poderia se divorciar, repudiar, colocar para fora da sua vida, colocar para fora da sua casa uma mulher por qualquer razão. Algumas escolas rabínicas diziam até que se uma mulher queimasse o arroz, ou se ela deixasse de ser aparentemente bonita, ou se ela tivesse qualquer defeito que fosse descoberto depois do casamento, esse marido tinha o direito de se divorciar dessa mulher. Era isso que eles ensinavam. É por isso que eles estão perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, fazia parte do entendimento do povo de Israel desse tempo. Abandonar a esposa, largar a esposa, abandonar o casamento, abandonar a família, por qualquer razão. Esse era o entendimento comum. Agora, meu irmão, presta atenção aqui. Não tem sido exatamente esta mesma fórmula que tem se repetido nos dias de hoje? Eu quero falar com você que se divorciou. Por que o seu casamento acabou? Muitos casamentos acabam por qualquer motivo. Porque as pessoas têm a sensação de que qualquer coisa é a razão para acabar com o casamento. Ah, nosso casamento acabou porque nós tínhamos gênios diferentes, ou porque nós tínhamos pensamentos diferentes. Todo mundo é diferente. Essa razão de separar por qualquer motivo não é nova. Esse motivo de divórcio por qualquer coisa não é algo novo. Ou seja, o mesmo mal que está sendo identificado aqui pela palavra de Deus no tempo de Jesus é o mesmo que atinge os casamentos hoje. Deixa eu dizer para você que está casado, você precisa ter mais fibra. Você precisa assumir as suas responsabilidades no seu casamento. Você precisa aprender a ceder. Você precisa aprender a tolerar. Você precisa aprender a ser paciente. Você precisa entender que esse casamento só vai acabar com a morte. Você precisa ser um pouco mais
Você precisa ter um pouco mais de robustez, no sentido de persistir. Não é pensar em divórcio na primeira crise, porque você não gostou de uma coisa, porque o marido, depois de 10 anos, continua deixando a toalha em cima do sofá, ou porque a mulher não é daquilo que você imaginava na sua intimidade, ou, sei lá, por qualquer outra bobagem. Como pastor, nós lidamos com essa situação. Às vezes vamos conversar com algum casal que estão se separando, que estão pensando em se separar, e nós vamos ali fazer um aconselhamento, e às vezes o motivo é fútil. O motivo é perigosamente infantil até. Esse era um dos motivos pelos quais eles se separavam. Presta atenção, meu irmão. Eles estão perguntando para Jesus: é lícito, é correto, é direito, pode, é permitido, é legal um marido repudiar da sua mulher por qualquer motivo? Qual é a resposta de Jesus para eles? Jesus disse: vocês não têm lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Deixa eu dizer uma coisa. Casamento, o conceito, a ideia de casamento está baseado e fundamentado naquilo que a Escritura diz. Jesus diz: vocês não têm lido? Jesus começa a sua resposta mostrando que o casamento precisa estar baseado a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Marido, você que está pensando em se separar da sua mulher, casamento está ruim, está dando certo, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sido um marido segundo a palavra de Deus? Você tem amado a sua esposa como Cristo ama a igreja e se entregou por ela? Ô minha irmã, você que está pensando em separar do marido, você tem visto o seu casamento a partir da perspectiva das Escrituras ou a partir do influenciador, da influenciadora da rede social? Você tem sido uma esposa segundo aquilo que a palavra de Deus diz que é uma esposa, ou segundo a sua cabeça, ou segundo a moda do momento? Porque Jesus diz que o princípio do casamento está estabelecido nas Escrituras. E tem mais um detalhe. Quando os fariseus perguntam para Jesus sobre o divórcio, Jesus não responde sobre o divórcio. Jesus começa dando uma resposta falando sobre casamento. Ele começa dizendo que o que Deus instituiu foi o casamento. Deus não instituiu o divórcio. De jeito nenhum. Divórcio não é uma ideia de Deus. Divórcio é resultado de pecado. Divórcio não é um plano de Deus, um projeto de Deus. O divórcio é a morte de um casamento. Nós precisamos entender isso. Divórcio é um casamento que morreu. É um relacionamento que foi morto. Continuando. Verso 5. E que disse: por esta causa deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você casou, foi morar onde? Na casa do pai? Na casa da mãe? Você casou, eu não moro na casa do meu pai, não moro na casa da minha mãe. Eu moro longe. Mas no primeiro problema, para quem você liga? Para quem você chora? Para onde você está levando os problemas do seu casamento? É uma só carne. Tem que deixar pai e mãe. Tem que deixar a casa dos pais. Tem que deixar a cabeça do pai e da mãe. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Presta atenção aqui. Agora, pai e mãe. Meu irmão, você que tem um filho, uma filha, que no menor problema que tem lá no casamento, corre para você e você só corre. Pare com isso. Pare com isso. Tenha sabedoria. Eles nunca vão aprender a se virar se você ficar aí apagando o incêndio. Adão e Eva não tinham sogro nem sogra. E viveram, sobreviveram.
Você precisa orar por eles. Você precisa aconselhar sem tomar partido. Você precisa repreender o seu filho quando ele estiver errado, a sua filha quando estiver errado, quando o marido, quando a mulher estiver certo. Você precisa trazer a lente certa. E vai ter momento que você vai precisar dizer, eu não vou falar sobre isso, não vou tratar sobre isso, vocês precisam tomar vergonha na cara e vocês precisam sentar e acertar a vida de vocês. Porque tem muito sogro e sogra que acaba e atrapalha e ajuda a acabar com o casamento. Tenha sabedoria. Corte o cordão umbilical. Meu irmão, assuma a sua responsabilidade sobre a sua mulher. Minha irmã, assuma a sua responsabilidade sobre o seu marido, sobre o seu casamento, e vão enfrentar as crises de vocês, vão procurar ajuda sim, mas com sabedoria. Não é no primeiro problema, não é no início da crise, não. Aprenda a lidar com as situações. O princípio bíblico para o casamento é que o homem deixa pai e mãe, e os dois vão viver a sua vida. Os dois têm que viver a vida deles. Precisa ser assim. Precisa ser assim. Jesus então continua dizendo, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Alguém pergunta para Jesus, posso me separar da minha mulher? Você que está pensando em se divorciar, já fez essa oração? Você tem coragem de fazer essa oração? Ore e pergunte a Deus. Minha irmã, meu irmão, ore e pergunte ao Senhor, Senhor, eu posso me separar da minha esposa? Senhor, eu posso me separar da minha mulher? Posso abandonar tudo? Resposta de Jesus está aqui. Não vai vir anjo do céu, não vai aparecer nada sobrenatural. A resposta está aqui. Os dois não são os dois já de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É você que não pode separar. É o marido que não pode separar aquilo que Deus ajuntou. É a esposa que não pode separar aquilo que Deus ajuntou. A resposta simples é não. Não pode. Não deve. Mas é fato. É fato que o divórcio é uma realidade. É fato que o divórcio acontece. É fato que os casais se divorciam. Mas a pergunta que eu quero fazer, para ajudar você aqui também, para que nós possamos pensar à luz da palavra de Deus. Por que as pessoas se divorciam? Por que casamentos acabam? O que leva um casamento à morte? O que leva um casamento à morte? Jesus responde. Porque os fariseus fazem uma pergunta para Jesus no verso 7. Eles querem pegar Jesus aqui pelo pé. Eles dizem assim, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Nós precisamos entender isso daqui. Porque eles estão citando um episódio que aconteceu mesmo lá no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 24, verso 1 a 4, Moisés está ali dando carta de divórcio. Ele fala sobre isso. Então nós precisamos entender o contexto. Eles não entenderam o contexto. Nós precisamos entender o seguinte. Quando o povo de Israel sai do Egito e está caminhando no deserto, esse povo é um povo sem lei. Esse é um povo que até ontem seguiam as leis e os princípios dos egípcios. Quando esse povo está no deserto, Deus não apenas está levando esse povo para Canaã, Deus está ali formando uma nação. É por isso que os primeiros livros da Bíblia, eles são carregados de ordenanças, carregados de leis. Porque esse povo é um povo sem lei. É um povo sem estrutura legal, civil, moral e religiosa. Não havia templo, não havia estrutura de autoridade civil, não havia nada disso. E no deserto, Deus está ali então trazendo a sua vontade, formando assim um povo com leis. Leis civis, leis religiosas, enfim, leis sanitárias, todo tipo de lei. E enquanto esse povo não tem lei, esse povo trocava de mulher como quem troca de roupa. Os homens abandonavam as suas esposas, botavam elas para fora, sem absolutamente nada, com a mão na frente e a outra atrás. Então, quando Moisés vai falar sobre a carta de divórcio, a certidão de divórcio, Moisés não está legalizando o divórcio. Moisés não está aprovando o divórcio.
Moisés não está institucionalizando o divórcio. Moisés está dificultando o processo de divórcio. Porque ele estava dizendo o seguinte: já que vocês querem se divorciar, a partir de agora vai ser assim. Para se divorciar, vocês vão ter que ir diante de um juiz. Vocês vão ter que ir diante de uma autoridade legal constituída. E vocês vão ter que explicar, da carta de divórcio, teria que explicar para aquela autoridade por que estava se divorciando. E quem ia determinar aquele divórcio não era a pessoa, era o juiz, para que ela ia se explicar. Então a pessoa tinha que dizer: eu estou me divorciando dessa mulher por causa disso, disso e disso. E eles não poderiam mais, então, a partir desse momento, se divorciar por qualquer razão, por qualquer motivo. E nesse processo que foi ali judicializado, o marido tinha que devolver os dotes do casamento. Então a mulher não voltava mais para a sarjeta com a mão na frente e outra atrás. Ela está sendo protegida. Moisés está dificultando o divórcio. Moisés está protegendo a parte que está sendo dispensada nesse projeto, nesse processo. Então é por isso que está acontecendo. Mas Jesus vai então trazer para os fariseus a seguinte resposta: Moisés não mandou dar carta de divórcio para ninguém. Moisés permitiu. E por que Moisés permitiu? Vem comigo aqui, meu irmão. Vamos continuar aqui, ó. Mateus capítulo 19, verso 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, foi que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que é dureza de coração? O que é dureza de coração? Dureza de coração é todo o pecado que é cometido dentro de um casamento. Você é estúpido com sua mulher? Isso é dureza de coração, isso é pecado. Você é estúpida com seu marido? Isso é dureza de coração, isso é pecado. Todo tipo de pecado cometido dentro de um casamento é dureza de coração, coração duro, coração insensível, coração sem temor. Você é irresponsável nas suas atividades familiares dentro de um casamento. Isso é dureza de coração. Todo pecado cometido contra o cônjuge, todo pecado cometido contra o parceiro, todo pecado cometido contra a esposa, contra o marido, a base, o fundamento é um coração duro, é um coração de pedra, é um coração sem temor a Deus, é um coração sem afeição. Isso é a causa do divórcio. Presta atenção aqui, meu irmão. Aqui, ó. Essas coisas matam o seu casamento. E o nome que se dá a um casamento que morreu chama-se divórcio. Divórcios não começam com coisas grandiosas. Um divórcio começa com pequenas durezas de coração. Gestos pequenos. Um grão de areia é capaz de desgastar uma grande engrenagem. Então, cuidado com os pequenos problemas. Então, é a dureza de coração. São os pecados cometidos no relacionamento, no casamento, que levam ao divórcio. Então Moisés não mandou dar carta de divórcio para ninguém, Deus não liberou divórcio para ninguém. Mas é o coração endurecido, é o coração pecaminoso, é o relacionamento ruim. Você quer que o seu casamento não acabe em um divórcio? Melhore o seu relacionamento. Pare de ser duro de coração. Não haja como um ímpio, como um endemoniado. Seja crente. Olhe para a palavra de Deus e tenha temor do Senhor. Eu quero aproveitar com você e ver um outro texto do Antigo Testamento, bem próximo de Mateus, Malaquias. O Senhor
falando através do profeta Malaquias, ele diz a partir do capítulo 2, verso 13: ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Sabe o que é isso aqui? É a mulher, é o marido que tem um trato duro no seu casamento, que faz com que o seu cônjuge chore, que inflige sofrimento no próprio casamento e vai para a igreja adorar o Senhor. Esse é o contexto. O Senhor diz: vocês fazem isso, vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, o altar de sacrifício. Vocês vêm me adorar, mas o coração de vocês, o relacionamento de vocês está quebrado. Vocês cobrem meu altar de choro, de gemido, de sorte que o Senhor não olha mais para a oferta de vocês, nem aceita com prazer essa oferta da sua mão. Você quer ser um adorador? Conserte o seu casamento. Conserte o seu casamento, o seu relacionamento. Ele continua. E vocês perguntam, por quê? O Senhor responde, verso 14: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Quando você casou, Deus estava lá. Quando você disse sim, você não disse sim só para o seu marido, você não disse sim só para a sua esposa, você disse sim diante de Deus. O Senhor foi testemunha. Quando você casou, Deus chancelou esse casamento. Quando você casou, Deus deu a bênção dele. Deus aprovou o casamento. O Senhor foi testemunha da aliança, do compromisso, da responsabilidade que você assumiu. Não me venha para cá com esse papo de divórcio. Sabe por quê? Olha o que Deus pensa do divórcio. Mesmo capítulo 2 de Malaquias. Capítulo 2, aqui ó, capítulo 2 de Malaquias, verso 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz: eu odeio o divórcio. Eu vou ler de novo. Eu odeio o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Deus odeia o divórcio e Deus odeia a dureza de coração que leva ao divórcio. O apóstolo Pedro vai dizer que quando você está com problema no seu casamento, nem as suas orações é ouvida. Não passa do teto. E o Senhor dá aqui uma instrução no final do verso 16 de Malaquias 2. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Ah, mas eu nunca traí minha esposa, eu não sou infiel. Infidelidade aqui não tem a ver com traição. Não tem a ver com dormir com outra pessoa. É infidelidade à aliança, o compromisso que você fez de estar nesse casamento. Cuide de você mesmo, cuide do seu coração. Peça perdão, faça uma reflexão. Será que você tem sido um marido segundo a vontade de Deus? A esposa segundo a vontade de Deus? Se não, confesse, policie-se, mude. Não seja infiel ao seu compromisso, à sua aliança, ao acordo que você fez diante de Deus. Querido irmão, irmã, quero terminar com uma fala. O divórcio nunca foi a vontade de Deus. Divórcio não é plano de Deus. Mas eu sei que tem gente aqui que é divorciada. Eu sei que tem gente aqui que, além de divorciada, essa pessoa casou de novo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Guarde o seu coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Diante da confissão, diante do arrependimento, do primeiro casamento que não deu certo, segue a sua vida com temor no Senhor. Casamento morreu. Segue a sua vida com temor. Viva
mais do que nunca, uma vida para a glória de Deus. Você está sozinho? Cuide do seu coração. Segundos casamentos geralmente são difíceis. São piores, mais difíceis do que os primeiros. Tenha a paz de Deus no seu coração de saber que esse é um pecado que tem perdão. Tem gente que pensa que não, o divorciado está condenado para sempre. Isso não é verdade. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. E é exatamente a dureza de coração. É não olhar para o seu casamento que acabou e não se sentir culpado e arrependido. Quem matou o seu casamento? Você. Foi você. Foi você. Foram as pequenas coisas. Foi a dureza de coração que matou. Esquece isso. Diante da confissão, do arrependimento e da fé em Jesus, segue a sua vida. Mas com temor. Vigie essa área da sua vida, do seu coração. Em nome de Jesus. Você que está pensando em se divorciar, pelo amor de Deus, para de olhar para o divórcio como uma porta de saída. Como uma solução. Ele não é uma solução. Não tem a bênção de Deus. Pessoas que se divorciam, converse com alguém que se divorciou. É um sofrimento terrível. Ninguém que chega numa condição de divórcio chega porque quer. Porque gosta. É doloroso, é terrível. Então para de pensar nisso. Ore ao Senhor, confesse as suas falhas, os seus pecados. Antes de querer mudar o seu marido, antes de querer mudar a sua mulher, eu pergunto para você, o que é que você precisa mudar? O que é que você precisa mudar? Nenhum casamento acaba por culpa de um só. Quando um casamento morre, quando um casal se divorcia, a culpa é dos dois. Dos dois. Então peça a Deus graça, misericórdia. Eu quero orar juntamente com vocês em nome de Jesus. Pai Santo, o Senhor criou o casamento. E o nosso casamento deve existir para ser uma manifestação da comunhão perfeita e extraordinária que há entre ti, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nosso casamento existe para a sua glória, para o seu louvor. E eu oro agora, meu Deus, por esse casal que está pensando no divórcio, que está considerando o divórcio como uma possibilidade. Deus Santo, que recaia temor do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Que eles, meu Deus, venham refletir sobre esse pecado grave, de que foi o Senhor que os ajuntou, o Senhor estava lá quando eles disseram sim. Meu Deus, faz eles se arrependerem dessa decisão que estão para tomar. Faz, meu Deus, com que o coração deles se voltem para ti e coloca gente, meu Deus, capacitada. Gente, meu Deus, vinda de ti para orientá-los, para abençoá-los, meu Deus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Nós te pedimos, eu te peço. Amém. Querido irmão ou irmã, que Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa. Eu quero convidar você para que você possa estar conosco novamente, na próxima semana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jurar é pecado? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que nós podemos jurar? Será que quando você faz um juramento, quando um médico cristão faz o juramento de Hipócrates, ele está pecando? Quando um jovem vai se alistar e ele vai fazer o juramento à bandeira, isso é pecado? O que Jesus diz sobre juramento? Será que nós podemos dizer, eu juro por Deus? É sobre isso que nós vamos estar falando na próxima semana. Eu gostaria de convidar você para que você participasse conosco. Vai ser um tempo muito especial. Quero também convidar você para que você possa participar do nosso projeto Amigos da Missão. Seja um parceiro desse programa, seja um parceiro desse empreendimento. É muito bom poder contar com você. E quero desafiar você também a participar agora do nosso próximo programa, Conexão Feminina, com a diaconisa Mariluze e as suas convidadas de toda semana. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.